Olá, queridos, graças e paz, tudo bem com você? Estou aqui passando para trazer uma mensagem para você, uma mensagem direta de Deus, no Desfrutando da Vida Diária, número 444. Abra o seu coração, receba Deus falando com você. Eu sei que você não está vendo esse vídeo à toa. Deus está interessado em você. E o texto que eu quero começar lendo Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Jesus veio morrer no nosso lugar. Ele veio sofrer a nossa condenação. A Bíblia nos conta que o salário do pecado é a morte. E como pecamos, o que deveríamos receber a morte era a condenação eterna. Mas Deus, que é rico em amor, nos amou tanto que enviou seu próprio Filho para morrer por nós, para nos livrar do afastamento eterno de Deus, da condenação eterna. Porque Deus não nos queria longe, Deus nos quer perto. E Ele nos instrui dizendo: pensem nas coisas do alto. Vocês morreram para uma vida vazia. Vocês morreram por uma vida só de TikTok, Instagram, das redes sociais, só para mostrar algo que de fato não está. Vocês têm uma nova vida em Deus, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com um propósito, uma vida que quando você começa a vivê-la de fato, não só saber que tem, mas vivê-la de forma prática, você se sente preenchido. E Jesus veio para que tivéssemos essa vida. E eu quero ler mais um texto com vocês em Efésios 2:10. Efésios, no capítulo 2, versículo 10, vai dizer assim: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós praticássemos hoje. Todas as pessoas, seja ela cristã ou não, foram criadas por Deus, mas só estarão plenamente realizadas a partir do momento que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus é o Senhor. Quando reconhecemos isso, reconhecemos a sua morte no nosso lugar, reconhecemos o seu sacrifício verdadeiro, a sua maior prova de amor, é aberto para nós o acesso a viver a vida que Deus já planejou. Deus planejou uma vida para você e Ele diz lá em Jeremias que os planos dele para a nossa vida não são planos de mal, mas são planos de paz. Não são planos para causar dano, mas são planos para nos dar um futuro, uma esperança. Enquanto eu orava, enquanto eu lia esses textos que Deus ia falando comigo, me veio claro pessoas que estão se sentindo desprezadas, pessoas que estão se sentindo desvalorizadas. Deixa eu te dizer uma coisa, também me veio no coração o momento onde o povo de Deus estava para conquistar uma terra, conquistar uma cidade chamada Jericó, a terra prometida que Deus tinha prometido para eles, mas porque Deus tinha prometido, não queria dizer que não tinha desafios, não queria dizer que não tinha dificuldades se levantariam, mas Deus estaria com eles em todo momento. E 12 espiões, os espias, foram nessa terra dar uma olhada para comprovar que tudo que Deus tinha falado era muito bom, que a terra de fato ela era muito boa. E eles chegaram e viram tudo isso, mas 10 desses 12 trouxeram um relatório negativo. Um relatório negativo porque em determinado momento eles dizem: nós parecíamos aquele povo como gafanhotos. Naquela terra tem gigantes e aos nossos olhos e aos olhos deles parecemos como gafanhoto. Eles nos comerão, eles nos eliminarão. Eles estavam se achando desprezados. Eles estavam se achando inferiores e achavam que os outros viam ele dessa forma. Provavelmente você já assistiu algum filme de espião
Um espião, quando vai para alguma terra, ele não é reconhecido pelos outros. Mas ele se esconde, ele passa despercebido. Provavelmente os gigantes nem perceberam eles naquele lugar. Mas por eles se verem daquela forma, eles não conseguiram ter aquilo que Deus prometeu. E eu estou dizendo para você que Deus promete na sua palavra que Ele tem uma vida para você, uma vida muito melhor, muito superior. Mas você precisa começar a olhar para si como a palavra de Deus fala, e não como o diabo está falando no seu ouvido. Tem uma frase que alguns retratam como Martinho Lutero que falou, não sei se de fato foi ele ou não, mas enfim, que diz o seguinte: nós não podemos impedir que pássaros sobrevoem as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninho. O diabo, o nosso inimigo, o adversário, derrotado já. A sua maior estratégia é os nossos pensamentos, é trazer pensamentos de mal, trazer pensamentos de desgosto, trazer pensamentos de desânimo. Muitas vezes a outra pessoa com a qual estamos achando que ela nos despreza, nos acha inferior, nem está pensando dessa forma, está vivendo a vida dela. Mas por estarmos nos olhando dessa forma, por acatarmos, acolhermos aquilo que o diabo diz, nós estamos vivendo muito aquém da vida que Deus preparou. Mas nesse momento eu quero te inspirar, eu quero te aconselhar a que você se olhe como Deus lhe vê. E eu quero ler para você um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Se você tiver uma Bíblia, abra ela aí e vamos ler comigo juntos. 1 Pedro 2, 9 vai dizer assim, escute. Vocês, porém, são um povo escolhido, são sacerdotes, são a nação santa, a propriedade exclusiva de Deus. É dessa forma que Deus lhe vê, queridos. Deus não lhe vê de uma forma desprezível. Deus não lhe vê de uma forma inferior. Deus lhe vê como a propriedade dele. Deus lhe vê como alguém de valor. Você que é pai, mãe, você valoriza muito seu filho. E Deus enviou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Isso mostra quanto valor ele nos dá. Em certa passagem ele diz que não fomos, o próprio Deus dizendo pra gente, queridos, que nós não fomos resgatados de um modo de vida vazio com coisas que perdem o valor, como o ouro e a prata. Hoje poderia se dizer, não fomos resgatados com muitas ações, ações da Bolsa de Valores, com muitos papéis, com muitos títulos. Não, essas coisas em algum momento vão perder o valor. Algumas já estão perdendo. Mas fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, de um cordeiro sem mácula. Jesus se entregou por mim e por você. Não se deixe ser levado por pensamentos de mal. Tenha em mente aquilo que Deus fala por você, sobre você, aquilo que Deus diz na sua palavra. E eu tenho certeza que você terá uma vida muito melhor. E nesse momento eu queria convidar você que nunca fez Jesus Senhor da sua vida para fazer uma oração comigo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nesse momento eu te entrego a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço Jesus como teu filho. Jesus que veio morrer a minha morte, morrer no meu lugar. Eu reconheço o sacrifício dele. E eu reconheço ele como Senhor da minha vida. Deus, toma o senhorio da minha vida, toma a minha vida em tuas mãos. Eu te entrego todo o meu ser, eu te entrego o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Fiquem na paz, queridos. Tenham um restante de sábado e um domingo abençoados.